Vamos compreender nesse bloco qual é a ligação entre o trabalho de uma força com energia mecânica, né? Com energia mecânica. Então, nós vimos que o trabalho ele é o resultado de um produto escalar, produto interno, entre a força e o deslocamento, né? Entre a força e o deslocamento. E veja, então o trabalho tem o primeiro significado físico do trabalho é esse. Está associado à força, está associado ao deslocamento, né? E ele é uma grandeza escalar, é um número, né? É um número. Bom, vamos começar pensando numa situação mais simples possível, que é um ponto material. Veja, imagina um ponto material aqui, com uma certa velocidade no instante zero, com uma certa velocidade inicial aqui, ó. E ele se desloca desse ponto e no instante posterior, no instante t aqui, ó, a sua velocidade agora é esta. Veja, a princípio ela pode ser igual, ela pode ser diferente, né? Ela pode ser, essa velocidade pode ser maior que aquela ou menor. São várias as situações, né? Então veja bem. Ok. Então vamos pensar o seguinte. Se essas velocidades são diferentes, existe força. Existe força. Ok? E essa força ela está associada ao produto entre uma massa e uma aceleração. Porque se as velocidades são diferentes, aparece uma aceleração aqui, né? E essa aceleração pode ser dada da seguinte maneira, né? Ela é a diferença entre as velocidades, em relação ao tempo, né? Em relação ao tempo, essa aceleração. Então esse termo aqui da força, né? Um corpo de massa m. Agora, o deslocamento, veja bem, como que a gente determina esse deslocamento, né? Existe uma expressão que é a equação independente do tempo, que pode nos ajudar a entender esse deslocamento. A expressão independente do tempo é assim, né? A diferença das velocidades quadráticas é 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então veja aqui que esse deslocamento aqui, ó, ele na verdade é essa diferença quadrática de velocidade dividido por 2 vezes a aceleração. Então no lugar de deslocamento aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode escrever essa expressão aqui, né? Ó, velocidade ao quadrado no instante t, menos a velocidade ao quadrado no instante zero, dividido pela aceleração, 2 vezes isso, né? 2 vezes isso. Então no lugar desse termo aqui, a gente pode pôr aquele termo da equação independente do tempo, né? Então olha que interessante, né? Olha que interessante. Veja que a aceleração dividido pela aceleração aqui, ó, dá 1. Dá 1. Então o que sobra aqui, né? Veja, isso aqui é força vezes deslocamento, que é trabalho, né? Então o que vai sobrar? O que sobra aqui, né? Vai sobrar um termo, ó, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, ou seja, metade da massa vezes a velocidade no instante t ao quadrado, esse primeiro termo aqui, menos esse segundo termo aqui, ó, que também é a metade da massa vezes a velocidade, só que agora no instante zero ao quadrado. Então, olha que interessante. O trabalho está associado também à variação de velocidade. Veja que se essa velocidade, como faltou a massa aqui, né? Se essa velocidade aqui, ó, veja, como o meio de m é igual, é um termo que tem aqui, veja bem, se essa velocidade for igual a essa, trabalho é zero. Se essa velocidade for maior que essa, trabalho é positivo. E se essa velocidade for menor do que essa, trabalho é negativo. Olha que interessante. Esse termo aqui, ó, ele é definido, esse termo aqui, ó, a gente define como a energia de movimento.
a energia de movimento, também chamada de energia cinética, em geral. Em geral, esse termo aqui é chamado de energia cinética. Então, a energia cinética, cine está associada a movimento, então a energia cinética é energia de movimento. Por quê? Porque está associada à velocidade. Ó. Uma energia associada à velocidade. Qual é a dimensão dessa energia? Olha que interessante. A dimensão de energia cinética, de energia em geral, é a dimensão de massa vezes comprimento por tempo ao quadrado, que é Newton vezes metro, que é Joule, que a gente definiu como Joule. Então veja bem, qual é o significado físico importante do trabalho? Energia. Então o trabalho está associado à energia, nesse caso aqui, a energia cinética, né? Nesse caso, a energia cinética. Olha que interessante. Então, na verdade, aqui, ó, isso é um teorema, chamado Teorema do Trabalho Energia Cinética, que diz o seguinte, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Olha que legal. Isso é um teorema chamado Teorema do Trabalho Energia Cinética. Né? Então, o trabalho está associado à força e deslocamento, mas ele tem um significado físico de energia. Né? Quando que ele é zero? Quando a diferença de energia é zero. Para isso, as velocidades têm que ser iguais. Então, movimento uniforme, por exemplo, que a velocidade não muda, a gente tem trabalho igual a zero, porque não aparece força, né? Não aparece força. Então, o movimento, o corpo, o ponto material, o corpo, né, está em situação de inércia. Né? Está em situação de inércia. Então, trabalho igual a zero significa sistema inercial. Olha que interessante, né? As coisas estão ligadas umas às outras. Agora, se esse trabalho for maior que zero, significa que essa variação de energia é maior que zero. Ou seja, a velocidade no final é maior que a velocidade no início. Ou seja, a energia cinética final é maior do que a energia cinética no início. Né? E aí o trabalho é maior que zero. Significa que, veja bem, que esse produto escalar também é maior que zero. O produto entre a força e o deslocamento. Né? Ele é maior que zero. E isso significa que a força está transmitindo energia para o sistema. O corpo está aumentando a sua energia, porque a força está fornecendo energia para ele. Isso significa trabalho positivo. Né? Agora, o trabalho ele é negativo quando essa velocidade inicial é maior do que a final. Então, a energia inicial é maior do que a energia final. Então, o trabalho é negativo. Se a energia inicial é maior do que a final, significa que o corpo está perdendo energia. Então, existe algum trabalho aí retirando energia do corpo. Né? Então, a perda de energia, na verdade não é perda, é transformação de energia. Né? Do corpo, o corpo perdendo energia mecânica significa, diminuindo a energia mecânica, significa que o trabalho realizado é negativo. Então, existe alguma força contrária tentando retirar a energia desse corpo. Né? Então, esse é o significado importante físico do trabalho. Né? E a gente consegue determiná-lo simplesmente calculando a diferença de energia cinética. De maneira análoga, veja, de maneira análoga, utilizando, por exemplo, um sistema de um ponto material caindo com uma força-peso, né? Por exemplo, em queda livre, se deslocando com uma força-peso, em queda livre, a gente consegue chegar a um outro teorema associado à energia potencial, que é o seguinte, que é esse teorema aqui, ó. É um resultado que é esse aqui, ó. Massa vezes G, que agora está associado ao peso, a força-peso, e uma posição. E a posição, né, a gente chama aqui de eixo Y, as posições Y, né, na vertical, menos uma massa vezes a aceleração da gravidade numa posição inicial. Né? Uma posição inicial. A gente consegue chegar a esse resultado aqui. Ó. E por que o sinal negativo aqui aparece? Porque, veja bem, como o Y ele aumenta, né, ele diminui, né,
em relação à referência aqui, né? Ele diminui, né? Nesse deslocamento. Então veja bem, para que haja uma compensação em termos de trabalho, tem que ter um sinal negativo aqui na frente, né? Tem que ter um sinal negativo. Precisa montar o sistema, né? Não vou montar, eu já fiz com a mesma ideia que a gente fez aqui, ó. Só que agora a força aqui é a força peso, né? No lugar da força a gente põe a força peso. E aqui o que é importante são as posições. Então esse termo aqui, ó, a gente define como energia gravitacional. Esse termo aqui a gente define como energia gravitacional, que é mg y em cada instante, né? Isso aqui é energia gravitacional, chamada energia potencial gravitacional. Por que potencial? Porque, veja bem, mesmo que o ponto material esteja parado nesse ponto aqui, ó, como ele tem uma altura, considerando a referência aqui, ó, e a altura está associada a essa distância, então ele tem energia gravitacional. Então, onde está essa energia? Armazenada dentro dele. Então ele tem uma energia em potencial, né, para fornecer. À medida que ele se desloca, essa energia é utilizada, né? Essa energia é utilizada. Então, à medida que ele vai descendo, essa energia vai diminuindo, essa energia potencial vai diminuindo. É por isso que a gente tem um sinal negativo aqui na frente, né? Sinal negativo. E aí a gente tem um outro teorema em cima disso, né, que é o seguinte, que o trabalho ele é menos a variação da energia gravitacional, potencial gravitacional. Ele é menos a variação da energia potencial gravitacional. E existe uma outra situação ainda que a gente pode associar a um sistema massa-mola, né? Sistema massa-mola. Então veja bem, que também a mola também acumula energia. Se você comprimi-la e segurar, existe uma energia acumulada na mola. Se você soltar, ela utiliza essa energia. Então ela também tem uma energia potencial. E veja, para o sistema massa-mola, essa diferença também ela é negativa, porque ela está associada a uma resistência, né, ao movimento. Então, só que isso é metade da constante da mola vezes a posição no instante t ao quadrado, menos a metade da constante da mola vezes a posição no instante zero ao quadrado. Então veja bem, esse termo aqui, ó, a gente define como energia potencial elástica. Energia potencial elástica. Metade de K L T ao quadrado a gente define como energia elástica. E o teorema aqui vai ficar menos, o trabalho vai ser menos a variação de energia elástica. Da energia elástica, né? Então a ideia é a mesma que a gente viu aqui para a energia cinética, só que agora com as energias que a gente chama de energias potenciais, né? Isso aqui é a energia potencial elástica. Veja, a gente pode dizer o seguinte, que como ambas as energias são potenciais, então a gente pode fechar da seguinte maneira, que a energia potencial total é a soma da energia potencial gravitacional com a energia potencial elástica. Então essa daqui é a energia potencial total. Então o teorema do trabalho para a energia potencial total vai ser o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial total, cuja soma é essa daqui, ó, que envolve tanto a energia elástica, né, quanto a energia gravitacional. Um detalhe da energia gravitacional importante é que ela depende da referência. Então, num sistema, por exemplo, como esse, onde tem um corpo caindo, por exemplo, com uma força-peso, se a referência zero for aqui ou se ela for aqui, ó, vai fazer diferença para a energia potencial. Então ela pode ser negativa também. Se o y for negativo, ela pode ser negativa, né?
tanto a energia elástica quanto a energia cinética, elas não podem ser negativas, porque elas estão associadas a esses termos, né? Aqui é o comprimento da mola, no instante t, esse aqui é a velocidade do corpo no instante t, eles são elevados ao quadrado, né? Então, os termos quadráticos, eles são sempre positivos. Então, aqui as energias cinética e elástica nunca são negativas. Mas a energia potencial pode ser negativa sim, dependendo da escolha de referência. Então, é uma energia que depende da referência escolhida, né? Então, hoje a gente viu o quê? O que a gente viu nesse tópico, né? nesse bloco? Que o significado mesmo do trabalho, tá? é energia, né? Uma energia que pode ser transferida pela força para o corpo, e aí nesse caso o trabalho vai ser positivo. Uma energia que pode ser retirada do corpo, né? Pela força, e aí nesse caso o trabalho é negativo, ou uma energia, uma energia que se mantém no corpo. O corpo se move com a mesma energia. E aí nesse caso o trabalho é zero, né? Existem 3 tipos de energia envolvida nesse processo mecânica, que são a energia cinética, associada ao movimento, a velocidade, a energia potencial, que depende de uma referência, está associada à posição que o corpo se encontra, potencial gravitacional, e a energia potencial elástica, que está associada ao comprimento, à mudança de comprimento da mola, né? Então são as 3 energias mecânicas que podem ser agrupadas de alguma forma, que é o assunto do nosso próximo bloco, ok? Então até a próxima!